Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial na esteira, nos 60 minutos de hoje, depois de um tempo. Tô cansada já, eu comecei agora, mas eu percebi que eu parei, diminuí a esteira, meu condicionamento ficou comprometido, tá? Antigamente eu andava bastante e eu não sentia tanto cansaço, eu tô sentindo agora. Então eu voltei pra esteira. Eu voltei pra esteira, né? Porque é um indício. Eu voltei pra esteira, 60 minutos, tá? Eu subo aqui, eu ando 60 minutos, tá? Nessa esteira. Se você andar menos que 60, não dá resultado, tá? Ai, eu tô exausta, eu tô cansada já. Eu só acabei de subir. Ai. Bom, gente, assim, pra ficar mais suave, eu faço o canal aqui na esteira, tá? Porque é o momento é pra ficar mais suave, tá? Eu me distraio. Bom, gente, pra quem não me conhece, eu sou Priscila, sou jornalista, faço artes marciais há um bom tempo, mais de 10 anos. Pratico artes marciais, gosto de todas. Eu não tenho preconceito com arte marcial. Algumas eu me identifico mais, outras menos. Mas eu não tenho nenhum tipo de preconceito. Eu acho que todas agregam, tá? É isso. Eu fui descobrindo isso na minha trajetória nas artes marciais. Eu criei esse canal em 2015, mas eu já fazia capoeira, tá? Antes. Quando eu comecei mesmo, né? No Aikido. Eu comecei em 2014 no Aikido. E tive muitos problemas, tá? Mas eu vejo que o convívio com o homem é em todos os dojos. Não é só no Aikido, tá? É difícil. Você coloca uma coisa no grupo, eles ficam, sabe, fazendo piadinha, sabe? É uma coisa assim ridícula. Mas você vê que o comportamento do homem é assim, né? Ele é primário. Por isso que não dá, né? Não dá. Uma mulher mais evoluída, né? Inteligente, não tem condições de se relacionar com os homens hoje em dia, né? A não ser que você encontre um ET. Eu tô procurando um diferente. Até agora eu não encontrei, tá? É jogo duro. Tudo tem um preço. O preço de você ficar numa arte marcial e ter os benefícios dela, você tem que aguentar esses homens. Eu não tenho muita paciência, tá? Eu tô vendo a hora que eu vou estourar. Eu não gosto de piadinha, sabe? Realmente eu não gosto. Entendeu? Tem hora pra fazer piada e tem hora pra não fazer. E o homem, ele quer aparecer. É um problema sério, né? De autoafirmação. Eles são muito inseguros, né? Se você me perguntar o que eu vi nos homens, nesses muitos anos que eu estou entre eles, nas artes marciais, e em relacionamentos também, né? Porque eu já fui casada, já namorei muito e tal. Não sei como eu aguentei. Eu não era tão exigente, né? Como eu sou hoje. Então, a idade, você vai ficando, quanto mais você amadurece, mais exigente você fica, tá? Então, é difícil. Encontrar um homem na minha altura é bem difícil, tá? Praticamente impossível. Então, aí eu acho o seguinte: o que eu mais observei nos homens é traição. Eles traem as mulheres, eles zoam as mulheres, e eles são extremamente inseguros, muito inseguros, por isso que eles ficam em bando, né? Bando, eles atacam em bando, o homem ataca em bando, ele vive em grupos, né? Manadas masculinas. Então você vai ver, um homem te ataca, um monte vai te atacar. É assim, eles nem sabem o que eles estão fazendo, falando. É o efeito massa. Eles são assim, em todos os lugares eu vejo o pensamento deles assim, até no lugar que eu elogio. Dali a pouco debanda, tá? Então você tem que fazer arte marcial e quanto você menos interagir com eles, melhor pra você. Você se poupa, tá? Você se poupa de ficar lendo imagens, porque eles são problemáticos, né? E eu percebi esses problemas todos na veia, né? Porque eles foram me tirando, por eu falar, eu ser uma mulher muito inteligente, eu descobri coisas, eu falar o que as mulheres não falam. Então, assim,
eles se incomodaram bastante comigo sempre, tá? Principalmente nos dojos de Aikido, em todos. E aí eles te tiram. Se você não faz o jogo deles, da submissão, eles vão te tirar. Tá? Se você aponta o machismo deles, se você não se submete a eles, eles vão te tirar. É cruel, é. Perverso, é. Porque eles estão em maioria, né? Então as mulheres que estão nas artes marciais e vão ficando, chegam na preta e tal, elas aceitam. Juntam com eles, ficam silenciosas. A mulher que fala, ela será perseguida. É que nem o hospital, né? O hospital, ele tem que ser parecido com o homem machista, né? Por exemplo, Sensei Japa, que é um censor, ele é igual ao hospital, censor. Então, porque o hospital não quer, né, que eu fale das infecções causadas, né, dos problemas que eu tive lá. Então, ele está me censurando. Ele quer me calar, mas isso não vai adiantar, porque outras pessoas vão falar. Então, é o jogo do poder, tá? É o poderoso tentando calar aquele, geralmente é o oprimido sozinho, né? Mas que vê muitas coisas. Eu pratico artes marciais há muito tempo, mas para conviver com os homens nas artes marciais, você não pode interagir com eles. Você não pode interagir com eles. Eu não tenho paciência, sabe? Pra piadinha, brincadeirinha. Realmente eu não tenho. Eu acho que a pessoa tem que ter uma noção, né? O homem tem que ter uma noção, né? Com quem ele pode brincar e com quem não. E fica chato eu estourar num grupo, tá? Fica chato. Então, o que eu faço? Eu não entro. Eu não entro. Tá? Porque eu vou ler e vou me irritar. Já me irritei. Já, inclusive. Então, eles são muito primários, muito infantis, sabe? Não amadurecem, sabe? Eles não têm conteúdo, então é isso. Bom, gente, eu vou contar uns casos para vocês, para ilustrar isso. Como é desafiador e difícil você ser uma mulher muito inteligente, muito independente, ver demais e estar nas artes marciais. É bem difícil, você tem que querer muito. Muito. Muito, tá? Porque você vai ter que ficar pulando de dojo em dojo, tá? Não dá pra ficar muito tempo. Você vai estourar, tá? Então, eu vou contar do primeiro dojo de Aikido que eu tive, porque eu conto os casos aqui, né? Isso é real, tá? Não é historinha de ficção, é real. Eu passei essas coisas, tá? Eu, no primeiro dojo em que eu estive de Aikido, foi um dojo marcante. Foi bem marcante o primeiro dojo em que eu estive, embora eu tenha ficado 4 meses, porque ele me tirou. Sensei Rixa bem grosso. Um sensei da Makotex que deu em cima de mim numa aula de Aikido. Pra vocês verem um absurdo, tá? Ele deu em cima de mim numa aula de Aikido e ele me tirou. Ele não reconheceu, ele não pratica a autorresponsabilidade, que é que todo líder tem que ser autorresponsável, tá? Todo bom líder, ele é autorresponsável. Tá? Ele nunca assumiu o que ele fez, tá? Então eu denunciei ele e tal, mas ficou por isso mesmo. E todo mundo acobertou ele no dojo. Porque o que vai acontecer é isso. Quando uma mulher passa um problema no dojo, os homens vão se juntar contra ela. Ela vai ficar sozinha. As mulheres também. Você vai ficar sozinha contra todo o dojo. Então você tem que ter muita personalidade, tá? Isso aconteceu comigo em todos os dojos. Tá? Eu falei as verdades, apontei, me incomodei com o machismo deles, com a falta de respeito, eles ficaram todos contra mim. E a favor do sensei. É perverso? É cruel? É. Não é justo? Não, não é. Mas o dojo não é justo. Ele não é um ambiente justo, não se pratica justiça em dojos. É a maioria contra a minoria. É um conflito, né? E você vai ver, existe um conflito entre homens e mulheres. Isso é muito claro. Você vê isso quando você põe uma coisa num grupo e os homens começam a te atacar, fazer brincadeirinha. Então existe um conflito. Eu acho que o homem inteligente é aquele que respeita. Quanto mais o homem fala,
mais burro ele é, tá? Quem fala demais, pensa de menos. É isso. Bom, no primeiro dojo, que foi um dojo marcante, eu falo muito aqui do Sensei Rick bem grosso, porque por mais que eu tenha tido um embate com ele, e eu tive uma guerra com ele, tá? 5 anos eu fiquei guerreando com esse homem. Tentando fazer vinganças, xingando ele, falando mal dele no canal, tá? Eu fiquei muitos anos brigando com esse homem. E eu aprendi bastante coisa, tá? Porque você aprende com o teu inimigo, tá? Você aprende mais com o seu desafeto do que com o seu afeto. Eu aprendi bastante coisa com ele. Eu aprendi deslealdade, infidelidade, falta de respeito com as mulheres, né? Que você tem que estar sempre... Você não pode nunca baixar a guarda no dojo, tá? Porque não é um lugar confiável. O dojo não é um lugar confiável, ele é o mundo. Então você não pode baixar a guarda, tá? Aprendi, entendi como é desgastante, né? Você ficar numa vingança com uma pessoa. É extremamente desgastante pra você. E é uma armadilha. Porque no fundo, o cara não tá nem aí pra você. Ele tá casando, tendo filhos, que é o que ele fazia, né? Dando em cima de alunas. O Sensei Rick, sabe, grosso, ele continuou com a vida dele. Fui eu que parei a minha. Né? Pensando em vingança, com raiva. Tá? Eu que parei a minha vida. Né? Fiquei nisso. Ele não. Ele fez a coisa errada, fez, mas ele não foi punido. Mas eu, claro, me defendi, me manifestei, tá? Denunciei e tal, mas não aconteceu nada. A minha vida parou. 5 anos. Eu fiquei, né? Com raiva dele, me desgastando, xingando ele, criando personagens dele. Então, a vida dele continuou. Ele continuou casando, tendo filhos, sacaneando mulheres, dando aula de Aikido. Ele continuou com a vida dele. Né? Então eu entendi. É claro que isso é da pessoa. Não seria diferente. Se voltasse tudo de novo, eu ia ficar tudo igual. Porque eu fiquei com raiva, muita raiva dele, tá? Do que ele fez, eu não me conformei. Eu fiquei indignada. E eu não podia fazer nada. Denunciá-lo sim, mas eu não podia obrigá-lo a me dar aula. Eu não podia. Ele tinha, o dojo era dele, ele tinha direito de não me dar aula. É injusto? É antiético? É. Mas ele é assim. Ele é assim, né? Um sensei que dá em cima de uma aluna durante uma aula, ele é antiético. Não tem ética, não tem moral nenhuma. Tá? Não é nenhuma moral, ele não tem códigos. Tá? Eu precisei falar pra ele porque eu tinha me incomodado com ele. Aí ele entendeu. Mas eu precisava falar pra ele, né? Uma coisa tão óbvia, né? Enfim, ele é um cara que não tem códigos éticos e morais. Como é que você vai... Aí piorou, né? Quando você tá num dojo com sensei assim, você tem que ficar mais esperto ainda, tá? Porque ele é antiético. Ele não respeita regras, né? Não respeita o limite das pessoas. E ele é grande, né? Então ele acha que porque ele é grande, ele pode fazer tudo. Tá? Ele intimida as pessoas com o tamanho dele. Eu nunca fiquei intimidada com ele, tá? Mas ele era o sensei, né? Ele que me tirou. Eu não podia fazer nada sobre isso. Tá? Nada, né? O dojo é dele. Então, isso me deixou muito indignada, né? Você fica com muita raiva, você fica impotente diante de uma injustiça. Que é o que está acontecendo comigo no hospital, tá? Aconteceu nos dojos em que eu estive todos. E também está acontecendo no hospital. Você é impotente. Você pode denunciar? Sim, denuncia. Bota a boca no trombone. Mas você chega no limite. Tem um momento que você já fez tudo o que podia fazer. Sabe, é isso. Então, é difícil, né? Então, o dojo do Sensei Rick bem grosso foi um divisor de águas pra mim. Eu andei muito depois daquele dojo. Eu fiquei muito mais fria e muito mais racional. E isso que eu sou hoje é um fruto de tudo que eu passei lá nos dojos em que eu estive. Todos foram ruins. E aí foi uma sucessão de senseis e dojos de Aikido ruins. Tá? Um depois do outro.
Parece até que foi uma maldição do Sensei Rick Salbengrosso. Então, o Sensei Rick Salbengrosso, ele... Quando começaram a me mandar fora dos dojos, né? O último dojo que eu fiquei 5 anos. Eu não queria parar o Aikido, tá? Eu cheguei a pensar, passou de leve. Aí lá falar com o Sensei Rick Salbengrosso para treinar no dele. Eu cheguei a pensar nisso. Porque eu achava o seguinte, que era justo ele me aceitar. De novo, se ele tivesse ética, ele teria me chamado para treinar. Para ele corrigir o erro que ele cometeu lá atrás, me tirando. Tá? Eu queria que ele corrigisse o que ele tinha feito. Então eu cheguei a pensar em ir lá e falar que eu queria treinar lá. Só que eu mudei de ideia. Eu mudei de ideia porque é o seguinte, vocês sabem que sabem grosso? Ele é infiel e desleal, tá? Porque um homem, um sensei que dá em cima de uma aluna, ele tá traindo a aluna. Ele é desleal, o sensei que são bem grosso. Ele não tem ética, né? Ele não tem fidelidade e lealdade com as pessoas. Então, é um homem que não dá pra confiar. Se ele fez sacanagem comigo lá atrás, ele ia fazer de novo. Então, eu acabei mudando de ideia. Eu falei, não, não vou. Eu não vou porque esse cara já me traiu. Ele já me traiu. Então, ele vai trair de novo. Ele trai pessoas, né? Trai mulher, esposa, namorada. Ele é traíra. Se ser rico, sabe grosso, é traíra. Tá? Então, eu achei que não. Aí eu mudei de ideia e não fui. Mas eu cheguei a pensar nisso. Eu pensei assim, bom, já que esse cara diz que, né, demonstra, né, que tem essa feição toda, vou lá pedir lugar lá pra treinar. Mas eu mudei de ideia. Eu mudei de ideia e eu acho que eu fiz bem. Não ia dar certo. Uma pessoa que te trai uma vez, ela vai te trair outras. Porque ele é traíra. Ele é traidor. Tá, então é isso.